Buenos días otra vez, chiquitos. Ahora vamos a un nuevo tema de nuestra clase de español de hoy, viernes 11 de septiembre, ¿vale? Aqui vamos aprender os porquês. Mas eu sei, oitavo e nono, que alguns têm uma certa dificuldade de saber o uso dos porquês em português, correto? Então, o que eu fiz hoje para vocês? Não coloquei as explicações em espanhol, eu deixei as explicações em português aqui no seu material, que está no portal da escola, né? Para que vocês se orientem, então, em português, caso vocês tenham mesmo dificuldade do uso dos porquês. Se estiverem em português, automaticamente vão ter em espanhol, porque o uso é muito parecido, tá certo? Como no português, então, vamos começando, nós temos 4 formas de porquês, tá? Elas estão aqui, coloquei um desenho até para vocês, porquê separado e com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento. Apesar de que essa última forma, os espanhóis não costumam utilizar muito. Vocês vão entender porquê nas explicações que seguem, tá? As formas mais comuns é a gente usar porquê com acento, separado, não é? Porquê junto com acento e porquê separado e com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. São as 3 primeiras formas, as mais usuais para o espanhol, tá? Então, eu coloquei aqui uma explicaçãozinha em português. Vou ler com vocês e vou aclarando nos exemplos que eu coloquei abaixo também, tá? Em espanhol, há diferentes usos de porquês, assim como na língua portuguesa. Quem nunca se confundiu no momento de usar porquê ao escrever uma pergunta em português, que atire a primeira pedra. Esse material é um material da Wizard, da escola de inglês, tá? Inglês e espanhol. Então, mas eu deixei esse material em português para vocês. Continuando. Entender todas as aplicações de elementos gramaticais não é uma tarefa das mais fáceis. E não é só na língua portuguesa que isso acontece. Por isso, confira dicas de como usar os porquês no espanhol para não ter dúvidas ao escrever nesse idioma. Aprenda quando os porquês devem ser escritos de modo separado e com acento, junto sem acento e assim por diante. Procurei uma tirinha que eu acho muito bonitinha da Mafalda, em que ela, só para exemplificar, tá, gente? Não é atividade, mas onde a gente vê o confuso que é os porquês, não é? Mas está aqui a Mafalda e seu irmãozinho, o Guilherme, né? Guilherme. E os dois estão num diálogo. Papai está trabalhando, Guilherme. Por quê? Ele é pequenininho, né? Lembra que ele comeu aqui o R, mas no original teria um R. Por quê? Mas Guilherme tem 1 ano e meio. Por quê? Porque quando uno es grande tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no puede para pararse comida, ni roupa, ni nada. ¿Por qué? Porque sí, está organizado este mundo, Guilherme. ¿Por qué? 1 ano e meio e já candidato a los gases lacrimogêneos. Quer dizer, o menino, ele é questionador, né? O irmãozinho, tão questionador quanto a Mafalda. Então, ela já prevê que ele vai fazer muitas perguntas. O que o chargista quis chamar a atenção da gente, é que o porquê separado e com acento, ele é um porquê que a gente usa para pergunta. A Mafalda está usando o porquê junto e sem acento, que é utilizado quando a gente vai dar explicações ou vai responder algum questionamento, tá certo? Essa é a dica, e são os 2 usos mais fáceis, não é? Desses 2 porquês. Mas vamos lá, fiz um resuminho para vocês em português. O uso dos porquês em espanhol. Se você entende o uso dos porquês em português, compreender o uso desses mesmos elementos gramaticais em espanhol não será tarefa difícil, já que as explicações nas frases são parecidas em ambos os idiomas. Veja as explicações abaixo. Então, a gente tem o primeiro porquê aqui, porquê junto e com acento. Não tem ordem para a gente aprender os porquês, tá? Então, vamos lá. Porquê junto com acento é usado para fazer referência a um motivo ou causa.
outras palavras que podem ser utilizadas no lugar de porquê. Em espanhol são razão, causa, motivo. No português, o porquê junto e acentuado tem a mesma função dessa palavra em espanhol. Em ambas as línguas, esse termo é um substantivo ou um substantivo em português, não é? Veja bem, quando a gente identifica que essa palavrinha, né, esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo, automaticamente vocês vão perceber um fato de que normalmente esse porquê vem acrescentado, ó, ele vem acompanhado, tanto no português quanto no espanhol, de um artigo, ok? Então é fácil da gente identificar este porquê, porque eu posso trocar na frase pela palavra, no espanhol aí, razão, causa e motivo, e mais, ele vai vir acompanhado de um artigo diante dele. Então é mais fácil de a gente identificar. Ele tem o mesmo uso que o português, portanto. Então, olha só. Aqui temos um exemplo. No entendo el porquê de su comportamento. Então, se eu trocar essa palavra, primeiro, observe aqui, ó. Ele vem acompanhado do artigo masculino singular, el no espanhol, não é? El porquê, o porquê. Mas se eu trocar esse porquê pela palavra motivo, a frase fica perfeita. No entendo el motivo de su comportamento, ou la razón de su comportamento. E não vai perder o sentido, correto? Aqui embaixo tem a tradução para vocês. Não entendo o porquê ou o motivo, a razão de seu comportamento. Vale? Um outro porquê, então, aqui, ó. Esse daqui é muito conhecidinho de vocês. O porquê junto e sem acento. A explicação básica. No espanhol, também há diferença entre os porquês com e sem acento. O porquê que não tem acento, por exemplo, é utilizado para responder perguntas feitas. A gente faz a pergunta no espanhol, ó, com porquê separado e com acento, assim como ocorre na língua portuguesa com o porquê. Não é isso? A gente pergunta com acento também no português, só que ao invés da tilde que a gente usa aqui no espanhol, né? O agudo, que a gente só tem ele, no português é com o circunflexo. No nosso caso, vai ser com o acento agudo, mas a gente responde da mesma forma, com o porquê junto e sem acento, ok? Próprio para respostas. E a gente tem aqui um exemplo. Por que lloras? É uma pergunta. Aqui eu tenho o porquê interrogativo. E eu tenho aqui o porquê explicativo. Ele não só responde perguntas, tá, gente? Mas eles podem explicar alguma situação, mesmo que não apareça uma pergunta no seu contexto, tá bem? Mas aqui ele faz, aqui eu tenho uma pergunta direta e aqui ele faz uma resposta direta. Por que me lastimei? Então ele perguntou, por que está chorando? Né? Lá na minha pergunta de cima, por que lloras? Por que está chorando? E ele responde, por que me lastimei? Por que me machuquei? Bueno? Aí a gente vem para o outro que é fácil da gente identificar, que é o porquê separado e com acento. Então vamos lá. Agora é hora de falar sobre os porquês separados. Porquê em espanhol resulta na junção da preposição por. Então, ó, não é uma palavra única, eu tenho duas palavrinhas juntas. A preposição por, então ela está aqui, delante, vão vir juntas? Vão, mas em palavras separadas, vamos dizer assim, né? Por, que é uma preposição que vem acompanhado, ó, do pronome interrogativo que. A diferenciação que no espanhol, ó, a gente vai, o pronome interrogativo sempre terá um acento. Toda palavra interrogativa no espanhol leva acento, ok? Então eu junto a preposição por mais o pronome interrogativo que. Muito bem? No idioma, o termo é utilizado em início de perguntas, mas olha só, não se engane, eu posso ter este porquê separado e com acento no meio de uma frase também, não deixa de ser uma pergunta, ele só passa a ser uma pergunta indireta. Aqui eu tenho, ó, uma interrogativa direta. Se esse porquê vier com acento no meio de uma frase, significa que essa frase é uma frase interrogativa indireta também, tá bem? Mas
Ela sendo uma interrogativa direta, eu pergunto, ¿por qué llegó tarde? Por que chegou tarde? Muy bien? O uso é um pouco diferente do modo que funciona no português, em que porque, que tem esse acento aqui, ó, é utilizado nos finais de pergunta, não é? Quando eu tenho uma interrogativa em que essa expressão vem ao final, eu acentuo ela. Mas no espanhol, ele sempre será acentuado, ou do início da pergunta, ou no meio de uma frase interrogativa indireta, ok? Nosso último porquê, mas muito menos usado no espanhol, é o porquê separado e sem acento. Então vamos lá. Assim como acontece na utilização do porquê em perguntas, o uso do porquê, assim separado sem acento, também resulta da junção de uma preposição por, mas agora eu junto a preposição por, mas esse pronome que não vai ser mais interrogativo, ele vai ser o pronome relativo. O que é ser um pronome relativo? É porque ele resgata uma relação entre o termo que você está usando e um termo utilizado anteriormente, tá bem? Mesma coisa que o português, tá? Ele faz relação de um termo com o outro. Continuando, na língua espanhola, essa palavra também serve para indicar motivo ou causa, podendo ser usado no lugar de termos como por el cual, que é pelo qual, no português, ou por los quales, que eu posso fazer a pergunta no plural também, que seria o por quais. Por quais motivos, por qual motivo. O exemplo, havia muitas razões por que foi arrestado. Então, havia muitas razões porque, ou pelas quais, razões pelas quais, ele foi preso, ok? Arrestado. Por que no espanhol a gente não usa muito esse porquê assim? Porque eles preferem, gente, usar dessa forma aqui, tá? Por el que, ao invés de falar qual, eles vão usar o porquê, mas eles vão colocar esse artigo no meio, por el que, tá bem? Havia muitas razões por el que foi arrestado. Então, normalmente, eles vão acrescentar aqui no meio o artigo. Então, é pouco usual eles falarem dessa forma sem o artigo no meio, tá? Pode ser plurais também, vocês vão ver no seguir da aula aqui agora. Então, olha, em resumo, peguei de outro site essas imagens, esses slides que estavam bem bonitinhos e também em português, ó. Um resumo de, primeiro, né, os porquês em espanhol, mas ele traz o primeiro porquê destacado aqui, ó. Porquê, junto e com acento, é um substantivo. Vamos resumir, né? É um substantivo. El porquê indica motivo. Sempre vai depois do artigo ele. Em alguns casos e algumas exceções não vai, tá, pessoal? Mas normalmente ele é acompanhado do artigo ele. Ou de outro determinante. Às vezes vocês podem encontrar outro determinante que ao invés de usar o artigo, ele pode usar su, este, outro, tá bem? Também vai indicar que esse porquê é um substantivo. Também permite o uso do plural, los porquês, ok? Porque seria os motivos, não é? Tá bem? Um exemplo, não explica el porquê de suas ações. Não explica o motivo das suas ações. Bueno? Seguindo o outro porquezinho, ó. Porque junto e sem acento. É uma conjunção causal ou final. Por que a gente usa esse termo, conjunção causal ou final? Porque ele explica alguma coisa, tá? Esse aqui é o porquê do explicar alguma coisa. Então, ele conclui, ele termina, ele explica alguma coisa. Bueno? Introduz uma frase subordinada que explica a causa de outra frase principal. Então, aconteceu alguma coisa no seu texto e esse porquê vem para explicar o termo utilizado anteriormente ou o questionamento feito anteriormente, ok? Exemplo, lo he entendido porque me lo has explicado muy bien. Eu entendi porque me foi explicado muito bem. A razão de eu ter entendido foi essa, tá? Porque separado e com acento. Somente é usado
em expressões interrogativas diretas e indiretas, ok? Então, a junção da preposição por, ó, por é uma preposição e que é um pronome interrogativo, ok? Pergunta, uma interrogativa direta, ó, ¿por qué no has venido a la fiesta? É uma pergunta direta, a gente já percebe que é uma pergunta, até porque ele tem os sinais aqui das exclamações, certo? Mas eu posso fazer uma pergunta indireta, ó. No sé por qué se ha portado tão mal. Ele não está pedindo uma resposta de verdade, mas é um questionamento, tá certo? Aqui a gente tem o último porquê, menos usual, mas está aqui, porque separado sem acento. Esta está formada pela preposição por e do pronome relativo que pode também ser substituída por el cual, la cual, mas pode aparecer plurais também de vez em quando. Exemplo, foram vários los delitos porque fue juzgado. Foram vários os delitos pelo qual, não é? Seria em português pelo qual, então aqui em espanhol, el cual fue juzgado, tá? Mas se a gente, no uso diário, eles diriam, foram vários delitos por el que fue juzgado. Então, normalmente, vocês vão encontrar um artigo el aqui no meio, tá bem? E aí, seguem as nossas atividadezinhas. Claro que a gente tem que treinar, mas antes de treinar, aí eu quero mostrar um videozinho para vocês. Ó, aqui embaixo, aqui é o arquivo que vocês têm no portal, tá, gente? Tá na agenda educacional. Mas eu deixei aqui embaixo, ó, 2 linkzinhos para vocês. Um videozinho do canal do Tio Spanish e um outro videozinho, um pouquinho mais sério, né, do canal do professor Diógenes, aqueles que vocês viram comigo semana passada. Então, antes da gente começar aqui a explicação das atividades, eu vou vir aqui no YouTube, ó, joga lá no YouTube, você vai achar, aqui tá até, já até aparece quando eu procuro o vídeo do Tio Spanish, já aparece até o outro link, é esse daqui, tá bem? Que é com os porquês explicadinho naquele quadro, daquele jeitinho explicadinho que ele faz em português. Mas para hoje, não vou colocar aqui, são só 6 minutinhos, vocês assistam em casa. Mas esse daqui é mais curtinho ainda, tem 4 minutos. Vou colocar para vocês se divertirem comigo, que eu amo o Tio Spanish, né? Vamos assistir juntos e ele explica bonitinho também. Vamos lá. Tio Spanish, aprender español. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender un poco de gramática de español. Cuando se utiliza por qué, porque y por qué. Vamos a aprender las diferencias. Los que más se usan son por qué y por qué. ¿Por qué? Se utiliza en oraciones interrogativas y exclamativas. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no viniste ayer a verme? Eso son interrogativas directas, pero también se utiliza en las indirectas. No sé por qué has hecho esto. No entiendo por qué no viniste ayer a verme. Porque es una conjunción. Se utiliza en oraciones que expresan causa. ¿Por qué no viniste? Porque no tenía ganas. Esto no funciona porque está roto. Hemos llegado tarde porque había un atasco. En estos casos se puede sustituir por ya que o puesto que. No funciona puesto que está roto. Hemos llegado tarde ya que había un atasco. También se utiliza como conjunción final. Hice lo que pude porque terminara bien. En estos casos se puede sustituir por ¿para qué? Hice lo que pude para que terminara bien. ¿Por qué separado no se usa mucho, ya que suele utilizarse con el artículo en medio, de por y que, por el que, por los que, aunque el artículo puede omitirse y utilizarse por que. Es la razón por la que he venido. Es la razón
¿Por qué he venido? Es el premio por el que compite. Es el premio porque compite. Aunque ambas son válidas, suena mejor con el artículo. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué? Es un sustantivo, que quiere decir la causa o el motivo. Todo tiene su porqué. Todo tiene su explicación. No entiendo el porqué de vuestro comportamiento. No entiendo la razón de vuestro comportamiento. Como es un sustantivo, suele utilizarse con un artículo. Espero que lo hayáis entendido. Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Por qué? Para preguntas y exclamaciones. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Para explicar la causa. Llego con retraso porque he salido tarde del trabajo. O el fin. Hice lo que pude porque terminara bien. ¿Por qué? Es un nombre. Significa la razón, el motivo. Se diferencia porque suele llevar artículo. Los porqués de la historia. Porque lo reconoceréis si funciona con el artículo en medio. Por el que, por la que. Pues eso es todo. Estudiad mucho. Un saludo y hasta la próxima. Agora eu vou parar porque vocês não gostam da musiquinha, não é? Mas eu acho ele fofo. Então, olha só, meus amores. É uma explicaçãozinha bem básica, mas bonitinha da gente ouvir. Ele fala algumas coisinhas que aqui no canal do tio Diógenes ele não falou. Mas vale a pena vocês assistirem esse vídeo aqui depois. Então, voltando para o nosso arquivo, ó. Primeiro link que temos aqui é o que vocês acabaram de assistir comigo. Nem precisa assistir de novo, que já está no nosso vídeo. Mas, se puder, é bacana assistir o segundo, porque tem explicações. A gente explica de formas diferentes, né, pessoal? Então, às vezes, o que você não pegou com a fala de um professor, você pode pegar com a fala de outro, tá bem? Mas vocês perceberam que é bem simples o uso dos porquês. Não diferencia em quase nada do uso no português. Para a gente treinar, não tem muita coisa para a gente fazer, não, tá? É só identificar mesmo nas frases quando eu uso aí, então, na atividade 1. Quando a gente usa o porquê com acento. Vocês perceberam que o tio Spanish, ele fala diferente? Ele fala porquê, 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 porquê. Porque, de verdade, o espanhol, ele faz diferenciação quando ele coloca acento e quando ele não coloca acento, não é? Na hora que ele fala porquê. E quando ele fala sem acento, ele fala porquê. Ele faz essa diferenciação. Mas vocês aqui só bastam escrever para mim. Então, preencha a frase ou com porquê junto e com acento, ou com porquê junto sem acento, com o porquê separado e com acento, e separado e sem acento. Então, dependendo da frase, você vai verificar em qual das 4 funções ele usa. Só lembrando aqui, ó, uma coisinha que foi falada aí na aula do tio Spanish é que nem sempre, tá? Esse porquê separado e com acento, nem sempre ele cabe em frases exclamativas, não, tá, pessoal? Vai muito mais pelo sentido da frase do que a pontuação que ela está trazendo, ok? Ele sempre vai ser uma pergunta, ou direta ou indireta, ok? Então, interrogações eu terei quando ele aparecer em posição inicial de frase, mas nem sempre as exclamativas pedem essa forma de porquê, tá? Fica a dica e na correção eu reforço isso daí para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Vocês têm 15 frases aqui, meus amores. Não vou ler uma por uma, porque eu faço essa leitura na correção. Quero ver se vocês entendem ao ler cada frase também o sentido que ela expressa, ok? Então nós temos a letra A até a letra O. Então temos 15 sentenças aqui para vocês se divertirem e achar os porquês. Muito bem? Para finalizar, gente, não tem mais o que a gente fazer para a gente aprender porquês. Eu só coloquei aqui um relaciona columnas para você me falar a que definições estão ligados cada porquê, tá? Temos aqui as 4 formas de porquê e umas pequenas, rápidas definições aqui do outro lado. Me diz qual está relacionado com qual, beleza? Terminou de fazer? Fotografa.
vai lá para o e-mail novo, linguaespanholasemis@gmail.com. Se identifica com seu nome completo e série. Coloca o título da nossa matéria de hoje, ó, porquês, e a data de publicação, que é hoje, 11/9, ok? Me manda até quinta-feira que vem, 17/9. Lembra que depois a correção vai valer um pouquinho menos. Então, ó, modelinho de novo. Vai lá no seu e-mail, digita o endereço correto, tá bem? linguaespanholasemis@gmail.com. Se identifica, por favor. 8º e 9º. Quem é do 8º vai colocar o 8º ano. Quem é 9º vai colocar 9º. Coloquei aqui Daniel hoje como exemplo. Aluno Daniel Lima. Pronto, já identifiquei que é o Daniel do 9º ano. Ele colocou aqui. Ok? Que atividade que o Daniel está me mandando? A atividade é porquês. Nem precisa escrever a atividade, tá, gente? Se vocês escreverem porquês para mim, já basta. Eu já sei que atividade você me mandou. Data da publicação, 11/9. Pronto. Recolho sua atividade para te dar sua pontuação no tempo necessário. Combinado? Então, ó. Tivemos muito mais leitura do que dificuldade mesmo para esse tema de los porquês, ok? Treina. Se ficar na dúvida, volta aqui ao conceito que está aqui no resuminho que eu fiz. Está em português, tranquilo de vocês se encontrarem. Se ficar na dúvida, volta e vai lá e vê onde que ele se encaixa. Tudo bem? Por agora, um besito e bom fim de semana. Hasta pronto!